livro de Salmos, Salmos 23. Ninguém conhece esse salmo? Imagina. Salmo 23, bem desconhecido da igreja, da Bíblia. Mas eu acredito que nós vamos falar um pouquinho desse salmo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Salmo 23, todos encontraram? Encontrou? Dá uma glória a Deus. Quem não encontrou, dá uma glória a Deus também. Glória a Deus. Então vamos meditar em nome de Jesus. O Salmo 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais um pouquinho em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Pai querido, eterno Deus, Deus de poder santo, Senhor da graça e da glória. Meu Deus, graças te dou, Senhor, pela minha vida, pela tua igreja, Senhor, pelo ministério ao qual o Senhor levantou sobre a minha vida. Meu Deus amado, meu Pai, nesta noite de hoje, Pai, a responsabilidade, meu Pai, que o pastor guiado pelo Senhor nos deu, o Senhor, foi trazer a tua palavra, Senhor. Mas eu sei, meu Deus amado, que sem o Senhor eu não sou nada, meu Pai. Sem o Senhor não sei falar, não sei pregar, meu Pai, não tenho capacidade alguma. Por isso eu peço, meu Pai, a capacidade, a sabedoria do Senhor. Eu peço a função, meu Pai, o teu poder, a tua glória, meu Pai, sobre a minha vida nesta noite, Senhor Deus amado, para que não seja eu, meu Deus, que venha falar, mas que seja a boca do Senhor falar através da minha vida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, preenche, meu Pai, todo o espaço vazio, meu Pai, do meu coração, tira todo o eu natural meu, Senhor, e com o teu Espírito Santo, meu Pai, me preenche, Deus amado, para que eu venha, meu Pai, falar aquilo que vem dos altos do céu e nada de mim. Tira todo o eu natural de mim, Senhor Deus amado, para que nesta noite de hoje, Pai, o Senhor fale conosco através dessa santa palavra, em nome de Jesus. Nos dê essa revelação, em nome de Jesus. Irmãos, tome seu assento aplaudindo o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado em nome do Senhor. Glória ao Senhor. Eu comentei ontem que o som está meio abafado. Eu ia mexer nos botãozinhos, deixa eu mostrar em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos, capítulo 23, irmãos. Bem sabemos que é um salmo de Davi. Mas, para a gente entender o salmo, a gente tem que entender o que o Davi estava querendo falar nesse salmo, para quem era, o que era, que momento foi escrito esse livro de Salmos. Porque toda a palavra de Deus escrita na Bíblia, ela tem um momento certo, ela tem um porquê, o para quem e o que. É interessante que o Salmo de Davi, eu vejo muitas pessoas, até mesmo pregando, que quando Davi escreveu esse Salmo, ele era um pastor. Um pastorzinho, escreveu o Salmo para as ovelhas. Eu já vi muitas pregações diferentes. Eu gosto de ouvir muitas pregações, não é errado, tá, irmãos? Misericórdia. Então, eu vejo muitas pessoas falando isso. Mas quando Davi iniciou seu reinado, ele teve que enfrentar diversas coisas. E por início, ele enfrentou os filisteus. De tudo o seu reinado. E ele enfrentou os filisteus, por 2 vezes, Davi venceu os filisteus. Num único dia, por 2 vezes. Porque Deus o permitiu. Né? E a gente... Quando Davi venceu os filisteus por 2 vezes, a gente viu que Davi escreveu alguns salmos. Mas eu não quero falar desses salmos que ele escreveu
batalha dele. Eu quero falar desse Salmo 23. Aleluia. Né? E entendo eu que esse Salmo 23, Davi estava fugindo da presença de Saul. Foi bem falado aqui sobre essa palavra hoje. Foi bem, como posso falar? Eu vim pedindo a Deus para que Deus viesse falar se a palavra era essa mesmo. Porque eu tinha comentado com o pastor que eu estava me dando uma palavra que eu iria ministrar essa palavra. Mas quando o pastor mandou uma mensagem que eu iria ministrar, na hora veio Salmo 23 na minha cabeça. Eu falei, Jesus, mas eu nunca nem preguei Salmo 23. É um salmo muito conhecido na Bíblia. Todo mundo conhece Salmo 23. Olha, por incrível que pareça, talvez conheça mais o Salmo 23 que a Bíblia toda. Conheça mais o salmo que o pastor escreveu do que o pastor que nós servimos. Talvez conheça, porque o Salmo 23 é muito falado. É um salmo bem conhecido, e todo mundo gosta, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando para que o pastor falou aqui, às vezes fala não vai voltar, porque pensa já na bondade, nos benefícios, pensa já naquilo que Deus pode adquirir para a sua vida, aquilo que você está no seu coração. Eu quero isso, e não pensa em faltar uma luta, não. Pensa que não vai faltar tudo que você quer, de bom. Dinheiro, casa, pensa nisso. Nada me vai faltar. Bonância. Não é por isso. Davi, na hora que ele escreveu o Salmo 23, estava numa dificuldade muito grande. O livro de Salmo 23, ou melhor, o livro de Salmos em geral, ele é hinos. A gente não pode falar versículo, é versos. E o livro de Salmo geral, a maioria dele foi escrito em situações adversas. O livro de Salmo, a Bíblia toda de Salmo, que começa do 1 ao 150, é isso? 150 salmos, é isso, né? É 150 salmos. Muitos deles, escritos por Davi, foi na perseguição. E aqui, Salmo 23, a gente vai ver que, para você entender, a escritura desse salmo, Davi, ele foi chamado por Deus. Davi foi chamado por Deus. Mas antes de Davi ser ungido, todo o povo de Israel naquela época olhou para os filisteus, olhou para o povo adversário de Israel e viu que o povo tinha um rei. E o povo chegou para Samuel e falou: Samuel, precisamos de um rei como eles têm. Queremos um rei. Naquela época, Samuel, o profeta, juiz, ele comandava Israel. Israel estava na mão dele. Ele julgava Israel. Mas o povo queria um rei. E o Senhor falou: se o povo está ouvindo Samuel, não a mim, a ti, daria um rei para eles. E dessa forma aconteceu. O Senhor preparou Saul. O povo pediu o rei. Não era a vontade de Deus. Mas Deus que ungiu Saul a rei. Entenda isso. Não foi o povo que ungiu Saul a rei, foi Deus. E Deus deu Saul como rei. Só que não era a época de dar rei a Israel ainda. Deus falou: olha, vocês querem? Tá bom, mas ele vai tomar suas mulheres, seus gados, seus bens. É verdade. Mas Saul, antes de acontecer dele ser rei, estava num homem bom. Só que Saul foi ungido a rei. Só que Saul, ungido a rei, o Senhor mandou que Saul fosse a uma cidade e destruísse tudo. Tudo e todas as coisas. E Saul já rei. Saul foi até a cidade. Mas Saul começou a destruir. Só quando Saul viu o rei, e quando Saul viu as bonanças daquela cidade, as ovelhas gordas, os gados gordos, Saul, ó, como é que faz? Ele passou a mão. Ele passou a mão e levou. E aí falou: pá, aqui é caminho. Só que Samuel, profeta, na direção de Deus, foi até a casa de Saul. Chegando Samuel lá, escutou um chacoalhinho de alguma coisa. Saul, o que está acontecendo aí? Saul, estou ouvindo um chacoalhinho, um gemido aí, um berrado aí de alguma coisa, de algum ovelha. Não, Samuel, não, é porque eu fui lá, mas Samuel, é que eu fui lá, destruí tudo que o Senhor mandou. Ele trouxe alguma coisa aqui para sacrificar o Senhor. Mas Samuel, mas Saul, o Senhor mandou você acabar com tudo? Não, mas morreu. Não, é que eu trouxe o rei também. Foi tudo.
Aí começou o quê? A desobediência de Saul. O Senhor viu que Saul não era um rei bom. Já sabia Deus. Levantou Davi como rei. Davi ainda cuidava das Ovelhas. Mas Deus já mandou a Samuel ungir a Davi. E a desobediência de Saul e a unção de Davi, jovem, assim como eu ainda, fez com que o Espírito de Deus saísse de Saul. e entrasse em Davi. glória. Deus é eterno. Você entendeu? Nós vamos chegar. Só se for né? Beleza, tá bom. Acontece que após isso, Saul começou a ir para as guerras. Só que o espírito demoníaco já estava com Saul. Saul já estava tentado pelo diabo. Só que Saul não se sentia bem de forma alguma, porque o Espírito Santo de Deus já tinha se afastado. Irmãos, se você é um cristão, se você tem unção de Deus, se você é obediente a Deus, se você é cheio da glória e da graça, a perseguição vai em nossas vidas. Mas no momento da dificuldade, você está ali glorificando a Deus, clamando a Deus, colocando os joelhos no chão e adorando a Deus, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus, mesmo na dificuldade, está contigo. Aleluia. Está contigo. Porém, quando você desobedece que o Espírito Santo de Deus sai de você, quem toma conta da tua vida é o maligno. É. Só que mesmo você vivendo em um mundo que nós vivemos hoje, sem o Espírito Santo de Deus, o maligno estando tomando conta da vida daquela pessoa, ela vive a tribulação. E não tem aquela recorrer. Porque o Espírito Santo de Deus já se afastou. Dessa forma estava quem? Saul. Ia para as guerras? Ia. Mas vinha atribulado. Ficou sabendo Saul que tinha um filho de Jessé que tocava harpa e ensinava salmos. Dessa forma, dessa vez mandou chamar quem? O próprio Davi, filho de Jessé, para tocar harpa para ele. Ele se sentia como? Quem? Era por causa da harpa? Não. Deus é eterno. Era por causa do quê? De Deus. O Espírito de Deus ficava como? Davi. Tem alguém aqui do lado da tua casa, tua família? Toca a harpa para ele. Glória a Sinta Deus. a presença de Deus. Amém. Porque através da sua vida, ele vai se sentir bem. Glória a Talvez, Deus. É verdade. talvez no arrependimento, haja salvação de. Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. E dessa forma, Aleluia, começou o Jesus. reinado de Davi. Sabendo que Saul ainda era Rei. rei. Sabendo que o reinado de Saul já estava comprometido. Tigo. Agora começa. Davi tocando harpa, e o Espírito de Deus, mesmo Davi, mesmo Saul endemoniado, se acalmava com o toque da harpa, se acalmava com o toque do Espírito Santo através da vida de Davi. Entenda que dessa forma Saul se sentia aliviado. E continuou Davi. Só que Davi começou a fazer isso e aconteceu um episódio que tinha alguém lá, gigante, que você sabe, só que eu não vou entrar nesse detalhe. Davi foi lá e matou o gigante, e aconteceu que Davi se tornou um guerreiro, porque aquele gigante ninguém. Eu não quero entrar nessa história, vai tirar essa vida rapidamente. É a questão de 15 minutos da minha casa. Veja bem, Davi começou a pegar a confiança do rei Saul. Davi começou a mostrar que era guerreiro, porque Davi tinha o Espírito Santo de Deus. E começou a jornada de Davi. Só que, uma certa feita, saiu Saul e Davi, já formados rapazes, para uma guerra, para guerrear. E as mulheres de Israel, toda vez que Saul chegava após uma guerra, as mulheres cantavam alegremente que Saul matou os milhares, Saul era guerreiro, Saul era vencedor. E aconteceu que dessa vez que foi Davi junto com ele, já guerreiro, chegou Davi e chegou Saul. E as mulheres cantou do mesmo jeito que Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Deus é eterno. Deus tremendo, aleluia. E Saul recebeu aquilo. Amém. Porque ele, mais que eu, sabendo que eu sou rei, você veja a soberba de uma pessoa. Você veja que Davi tocava hinos para aliviar a tribulação de Saul. E agora Davi
ganhou, matou, ganhou a guerra, matou muito mais. Porque você nasceu humilde, né? Deveria ver onde estava à frente com a guerra. Mas não, ele se judiou, Senhor. Ele vendo que Davi estava sendo mais apreciado pelas mulheres, pelo povo de Israel, do que o próprio rei, ele se revoltou contra Davi. E ali começou uma perseguição do rei Saul ao ungido de Deus, Davi. É. Davi começou a fazer entradas e saídas militares em Israel. Davi começou a ir para a guerra e vir vitorioso. Glória a Deus. Davi começou a sair para ganhar as guerras contra os inimigos e vinha vitorioso. E Saul, vendo aquilo, começou a perseguir cada vez mais. Davi, meio que assustado, mas mesmo assim confiando, porque Saul era ungido de Deus para Davi, Davi estava confiando em Saul. Só que começou a perseguição. E nessa perseguição toda, que começou contra Davi, Davi sendo vitorioso, Saul armou uma estratégia. Vou matá-lo. Porque assim, irmãos, quando tem alguém de Deus que é levantado à frente, que está na direção de Deus, fazendo a vontade de Deus, e ganhando as guerras, as batalhas, e saindo vitorioso, mesmo dentro do ministério se levanta um contra. É verdade. Mesmo dentro da tua casa se levanta um contra. Quando você está na direção de Deus, em oração, dobrando o joelho, colocando na presença de Deus, e saindo vitorioso, e ganhando as batalhas, mesmo Dessa maneira, Jesus. mesmo na igreja, mesmo no seu serviço, mesmo na sua escola, em qualquer lugar que você for, quando alguém vê o brilho do Espírito Santo em você, vai se levantar contra você. Ai. Sabe por quê? Porque o crente que não é perseguido não tem vitória. É. Verdade. O crente que não é perseguido, ele não tem unção de Deus. Porque Jesus, ele foi perseguido, morreu naquela cruz, mas hoje ele mora no outro. Glórias a Deus. Glória. Começou essa perseguição. Começou esse atrito todo. E ele colocando Davi à frente de guerras. Fez Davi soldado, Davi capitão de 1000, de 100. Para poder os filisteus, que eram os inimigos da época, matar a Davi. Até ofereceu a filha de Davi, a filha dele, para casar com ele. Casou e mandava Davi guerra para poder Davi morrer. Só que as perseguições começaram. E dessa vez, Davi se sentiu perseguido por Saul. Dessa vez, Davi entendeu que a perseguição de Saul era para a morte dele. Mas mesmo assim, Davi fazia entradas militares em Israel. E uma certa feita, Davi chegou da guerra. O rei dava a festa da paz, era uma festa toda. E o rei juntava todo mundo para almoçar, para jantar, para comer. E em uma dessas reunião que ali Davi estava com o rei, Davi começou a tocar a harpa dele. E nisso o rei, com ódio de Davi, justamente porque o Espírito de Deus estava com ele, o rei se levantou, pegou a sua lança e jogou em Davi para tirar a vida de Davi. Mas aquele que está com Deus, Deus dá livramento. É glória a Deus. Glória a Deus. Não tem ditado? Aquele que é Deus, o maligno não toca. Aleluia. E Davi ali entendeu que o rei o queria matar. Davi já estava casado com o filho do rei. Davi saiu para sua casa fugindo, com medo de Saul. A filha do rei ali ficou. E ele, conversando com sua família, falou: irei tirar a vida do meu inimigo. Olha só, irmãos. Pessoas que chegou para aliviar a sua dor, a sua tribulação, só porque tem a unção de Deus, só porque tem o chamado de Deus, só porque faz a vontade de Deus, vira inimigo. É desse jeito. Bem assim. Só porque tem o poder de Deus na sua vida, porque Deus te chamou, te escolheu, vira seu inimigo. Mas ele entenda que a filha de Saul ali estava. E a reunião de Saul, Davi a partir de hoje é meu inimigo. Davi a partir de hoje vai perder a vida. É Mical? Davi é Mical, né? Mical ali estava ali, saiu, correu, chegou até a casa que Davi estava, contou para ele. Saul, de imediato, chamou seu servo e falou: corre, vigia a casa de Davi, porque amanhã cedo eu irei lá, mandarei vocês tirar a vida dele. Correu Mical, contou para Davi: olha, meu pai irei tirar a sua vida, foge, porque
A Bíblia fala que após o casamento você se torna uma carne. Só. Então não adianta, irmãos. Se você tem um esposo, se você tem uma esposa, ajude na atividade. Aleluia. Ajude. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Se for do contra, o reino de sua vida não vai crescer. É desse jeito. Correr por todos. A Bíblia fala que Mical fez lá uns negócios lá, ele fugiu pela janela e ninguém viu ele fugindo. Ele fugiu. Só que nessa fugida que Davi deu, foi-se embora, Davi estava tão com medo da situação que ele pegou e fugiu. Só que nessa que ele fugiu, ele não levou água, ele não levou pão e ele não levou aquilo que ele mais gostava, a espada dele. Não levou nada disso. Fugiu para o deserto, com medo de saúde. Passou. E chegando no deserto, ele se sentiu muito entristecido com tudo. E ele olhou, parou no deserto. Agora, olhou para um canto, olhou para outro, e agora? Não trouxe pão, não trouxe água, não trouxe a minha espada. Como será a minha vida? Eu estou conjecturando, irmãos. Davi deve ter olhado para o céu. O Senhor é o meu pastor. Nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Ele Jesus. começou a inscrição do Salmo 23. Deus Um tremendo. homem perseguido, Aleluia. fugindo de Deus. Um homem correndo do seu inimigo. Um homem fugindo do seu inimigo. Um homem no deserto, mas confiante no poder de Deus. Mas acreditando que o Senhor era o pastor dele, que nada iria faltar à vida dele. Mesmo sendo perseguido pelo um rei, atribulado, querendo tirar a vida dele. Mas Davi tinha certeza que ele não iria faltar nada para ele, porque o Senhor é o pastor. Aí agora eu quero aqui conjecturar uma situação. Salmo 23, com a vida de Davi, jovem, moço. Porque aqui ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso aqui colocar, irmão, uma situação. Imagina Davi, quando era jovem, ainda não era ungido a rei. O que é que Davi fazia? Cuidava de? Agora tem um pastor que vai cuidar de? Davi. Davi agora é a? Aleluia. Glória a Deus. Davi agora está sendo a ovelha. E agora ele vai começar a lembrar de quando ele cuidava das ovelhas. Ele vai começar a lembrar que quando ele saía a mandado do pai dele para ir até o pasto, para ir até o deserto, para ir até algum lugar, levar as ovelhas, ele lembrava que ele era o pastor. Ele lembrava que ele cuidava daquelas ovelhas com todo amor e com todo carinho. Ele lembrava que ele pegava as ovelhas e falava ovelhas, porque Davi tinha um grande amor por aquelas ovelhas. Porque Davi olhava para aquelas ovelhas como seria uma manada que ele estaria cuidando com todo o amor que Deus colocou na vida dele. E ele olhava para aquelas ovelhas e cuidava com todo o amor dele. E ele pegava aquelas ovelhas e colocava numa situação e falava assim, eu sou o pastor de vocês, eu posso mostrar isso, eu sou o pastor de vocês, vou cuidar com todo amor e nada irá faltar a vocês. Agora Davi estava sendo perseguido no deserto, sem ninguém dizer branco do que ele fazia com as ovelhas. E ele começou a fugir da situação. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala, ele me fez repousar sobre pastos verdejantes, leva a mim para junto das águas de descanso. Agora eu posso parar aqui, irmãos. Vocês estão ouvindo aí muito bem, né? Agora eu posso aqui parar e imaginar Davi com aquelas ovelhas indo até o pasto verdejante, um pasto bonito. Mas antes de Davi chegar até esse pasto, Davi vai analisar todo esse pasto. Ele vai olhar para o pasto, meu pasto é bonito, bacana, pasto é verdejante, bacana, aqui é o lugar das ovelhas. Mas só que um bom pastor cuida das suas ovelhas com muito amor na direção de Deus. O que é que ele faz? Ele não leva direto para o pasto, ele primeiro vai analisar o pasto. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai analisar onde vai colocar suas ovelhas. Não é qualquer lugar. Ele vai analisar o pasto. Deixa suas ovelhas aqui e vai até o pasto para analisar. O pasto é bonito, o pasto é verdejante. Glória a Deus. O pasto é aberto. É um campo. Pode ter perigo.
A gente pode ver que Davi, antes mesmo de ele ser rei, ele matava urso e Leão. leões. Então Davi é cuidadoso. Davi observa, porque ele está cuidando da ovelhas. É uma responsabilidade. É um rebanho. É algo que ele tem que cuidar e dar conta. O pai dele está lá, confiando que ele está cuidando das ovelhas. Você está me entendendo? O pai está no céu, está confiando que o pastor está cuidando das ovelhas. E as ovelhas têm que andar na direção do Estou. Deus tremendo. Davi Aleluia. começa a analisar o campo. Esse campo que Davi começa a analisar é aberto. Ele entra no campo, observa o campo, vê que o campo é bom. Esse campo sendo bom, o que Davi faz? Traz as ovelhas. As ovelhas Davi estão no campo. Davi agora está no deserto, imaginando tudo isso que ele passou. E aí ele fala: Senhor, me faz andar em passos verdejantes. Por que esse passo verdejante, irmãos? Na vida de Davi, é um descanso. Está fugindo, está assustado, está com medo, mas ele está se lembrando, ele está louvando a Deus, recordando a Deus o que ele fazia. Amém, Jesus. E agora Davi está pedindo a direção de Deus, porque ele sabe que como ele cuidava das ovelhas, Deus vai cuidar Dele. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero trazer essa mensagem de Davi atualmente para nós hoje. Esse Deus que cuidou de Davi no deserto, esse mesmo Deus está aqui hoje. Aleluia. Porque, irmãos, a Bíblia, por mais que ela seja escrita há milhões de anos atrás, é a palavra de Deus falando comigo e com você. Deus. É ela que vai nos consolar. É ela que vai dar a direção. Como o pastor acabou de falar aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você tem uma direção. Você tem onde procurar a sua direção. É a palavra de Deus. Agora Davi olha para toda a situação que ele fez com as ovelhas e ele pede essa direção para Deus. Aí olha só, refrigera a minha alma. Por que refrigera a minha alma? Aí olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Aleluia. Glória. Você pode imaginar Davi cuidando de ovelhas sozinho, no pasto. Agora, vamos colocar aqui que Davi cuidava de 1000 ovelhas. Mil ovelhas. Vamos colocar assim. Agora imagina Davi sozinho, jovem, assim como eu, cuidando de 1000 ovelhas. No vale da sombra da Morte. Você pode imaginar Davi chamando as ovelhas e ele passando pelo vale da sombra da morte. Pode imaginar Davi chamando as ovelhas e ele passando pelo vale da sombra da morte. Porque era muito simples Davi chegar, encontrar um pasto verde, com tudo maravilhoso bem, só jogar as ovelhas lá e fica à vontade, ovelha. Um pastor sem noção nenhuma, um pastor sem compromisso. Não, esse não era Davi. Davi não foi escolhido por Deus à toa. Davi foi escolhido por Deus porque tinha responsabilidade. Davi foi escolhido por Deus porque cuidava das ovelhas. Davi foi escolhido por Deus porque tinha amor no coração. Davi foi escolhido por Deus porque sabia do poder de Deus. Agora você imagina 1000 ovelhas. Vou colocar 1000, tá? Não sei o que era. Imagina 1000 ovelhas. E Davi cuidando das 1000 ovelhas, passando pelo vale. Pasto aqui, verdejante. Não era porque era verdejante que tinha água. Não tinha água. Para poder Davi levar as ovelhas até a água, ele tinha que passar pelo vale. Esse vale era o vale da sombra da Morte. Agora eu posso imaginar 1000 ovelhas e Davi passando pelo vale da sombra da morte com 1000 ovelhas. Como seria? Como seria Davi passando com as 1000 ovelhas pelo vale da sombra da morte? Deus tremendo. Será que Aleluia. Davi ia pegar as 1000 ovelhas aqui, pegar uma por uma, pegar todas de uma vez e passar? Deus eterno. Vou voltar aqui para você entender. Santo. Observe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Agora aqui. O teu bordão e o teu cajado me Consola.
Santo. O que é o cajado? Todo cristão, todo crente daquela época tinha um cajado. Ele andava com cajado. O cajado geralmente ele era maior do que a pessoa. Só que Davi com as 1000 ovelhas dele vai atravessar para levar ela até para dar água. Davi não tinha como pegar as ovelhas. Vem ovelha, vamos ovelha. Não. Ovelha por si só, vocês podem pesquisar. A ovelha ela não enxerga muito bem. A ovelha ela não enxerga muito bem. O natural dela, ela já é meio cega. A ovelha não enxerga muito bem. A ovelha ela ouve a voz do seu dono, pastor. Aplauda Jesus. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Agora Davi está com o seu cajado. Só que Davi está com aquelas 1000 ovelhas para levar até o pasto. Sair do pasto, levar até as águas para beber água. Davi tem esse bordão na mão. E as ovelhas estão lá. E aqui está Davi andando. Davi olha para trás e agora. Como que eu vou para essa ovelha? Só que ele tem o quê? Cajado. Ele tem o quê? Cajado. As ovelhas por si só, ela é meio cega, ela não enxerga. E Davi começa a analisar. Cajado, eu, água. Cajado, eu, água. Ovelha. A ovelha, ela não enxerga. Mas de audição, ela é muito boa. Deus. Davi com cajado. Ovelha não enxerga. Tem boa audição. Davi começa a caminhar. E bater seu cajado. Oh, glória. Glória. Começa a caminhar. A ovelha que não está enxergando, ela escuta o barulho do. Glória a Deus. As ovelhas começam a seguir Davi. pelo barulho do. Cajado. O cajado é a palavra. Oh, glória. O cajado é a palavra. Glória a Deus. O crente, ele não pode ir por visão. O crente tem que ir pela Palavra. Palavra. O crente pode não estar enxergando nada, mas a palavra tem que ouvir. O crente pode não estar vendo nada. Você não pode estar vendo nada agora, mas a palavra você tem que ouvir. Aleluia, Jesus! Através de ouvir a palavra, através do bordão, através do cajado, você vai vencer, você vai passar pelas águas e vai chegar até as águas da Você irá chegar até as águas da vida. E essas águas que você irá chegar, chama-se Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia, Jesus. Davi, eu falei que Davi chegou, fugiu. Davi não tinha nada. Davi não tinha pão, Davi não tinha água, Davi não tinha espada. Eu quero falar para você que esse pão que ele não tinha era o próprio Jesus Cristo. Essa água que ele não tinha era a água de Jesus Cristo. E a espada que ele não tinha era a palavra. Ele não levou fugindo, mas no deserto Deus ouviu isso. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando para você essa noite? Nesse deserto que você está passando, Deus está providenciando tudo. Nesse deserto que você está passando, você não está passando sozinho. Você não está passando sozinho. Ah, irmão Rob, você não sabe como é ela dentro da minha casa. Eu não sei, mas Jesus sabe. Ah, irmão, você não sabe o deserto que eu estou passando com a minha filha, com meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa. Mas eu quero falar para você. Receba essa. Você tem um cajado. Linda, Jesus! E através desse cajado, você vai passar. E
vai chegar até as águas. Em nome de Jesus. Entenda isso. Glória a Deus. Você chegando lá, nas águas, toda a água, irmãos, toda a fonte daquela época, em Israel, ela tinha uma ribanceira no rio e tinha sempre uma ribanceira. Eu estava comentando isso com o João, que a terra se forma em ribanceira. Aí, o João me deu umas aulas ali sobre esse negócio e eu peguei no negócio. Veja bem, essas águas que estavam lá, que Davi distribuiu as ovelhas, essas águas ali, barrentas muitas das vezes, porque tinha barro nas águas, as ovelhas tinham que chegar e tomar essas águas. Só que ovelha, ela não pode tomar água suja. Ovelha não pode tomar água suja. Entenda que a ovelha tomando água suja, ela vai se contaminar. É. verdade. Davi, ele tinha uma proteção completa para suas ovelhas. Entenda que Davi matou ursos, Davi matou leões, Davi matou lobos para não atingir suas Ovelhas. Mas a água barrenta, Davi não podia fazer nada. É, Jesus. A água barrenta, ela tinha que ser tomada. Mas esse urso, esse leão, esse lobo que vinha até as ovelhas, não era o problema. Não era o problema. O problema estava na água barrenta. Por que água barrenta? Quando você toma água suja, você se contamina. Está pegando? Não é? Quem contamina o crente não é o crente fora. É. É o crente. Dentro. E essa água suja, ela cria um certo, como é que eu posso falar? Lodo. Uma contaminação, um certo vírus, um certo verme, sei lá. Ela cria uma contaminação. O urso, o leão, esse está de matar. A água suja. É. Aleluia. Mas a água suja, se você permitir, tem um que pode limpar. Glória a Deus. Por que água suja, irmão Robson? Vou falar uma coisa pra você. Pega tudo, aleluia. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Soberba, nariz empinado. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu faço, se eu não tiver, não acontece nada. É. Se Deus, eu não chega, não aleluia. pega, ô glória. É. Se eu não entrar na porta, o pastor não vai falar nada. Ele é o Senhor. Ô, glória. Crente que é crente não bebe água suja. Crente que é crente não deixa contaminar por dentro. Crente que é crente, ele não deixa germinar. Adora Jesus. Você jogou aí. Aleluia. Glória a Deus. Um crente porque tu está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha isso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por que foi dar água suja? Irmão, você teve água suja com Davi? Tem. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Davi estava na casa do rei Saul, certo? Sim.
Davi que não minuto em Saúl? Não. Então você fez o quê? Tirar da sua. Amém. Tirar a contaminação. Aleluia, Deus. Saúl cresceu a soberba. Mas você é crente, você não vai crescer não. Você vai continuar adorando. Glória a Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Fica aí, Luiz, calma aí. Agora Davi pede nesse salmo para preparar uma mesa. Aí eu lembrei, sabe que, irmão? Quando Deus mandou Samuel, pega isso, pelo amor de Deus. Se alguém não ia botar muito comigo, eu falei, não, pera, olha aí. Quando Deus mandou Samuel até a casa de Jessé, à procura de um para ungir, era quem? Davi. A Davi. Samuel, quando ele chegou lá, ele viu os filhos de Jessé, todos. Era quantos pastores? Era quantos filhos? 7? Então tinha 6 que Davi estava no campo. 8 deve estar no campo, então era 8. Veja bem, Jessé, quando ele olhou, ele viu o mais velho, Eliabe mais velho, né? Quando ele viu Eliabe, opa, certamente esse aí é Olha a aparência. bonito, meio assim, misericórdia. Forte. Forte que nem bagunça. Bonito que nem babão assim. Certamente esse aí é o rei de Israel. Olha a O aparência. Senhor falou o que para ele? Jessé, Vê com os olhos. Jessé, para com isso, Jessé, está com o coração contaminado. É. Esse aí, Jessé, esse aí não vai ser nada não, Jessé. Então passou todos. Só que o que foi que Jessé falou, ou melhor, o que foi que Samuel falou para Jessé? Acabou todos os seus mancebos? Seus filhos? Não, falta um. Então manda chamar. É desse Você jeito. se terminar, enquanto ele não, Glória a Deus. Deus tremendo. você Aleluia, acha que Deus. os filhos de Jessé, os 7 que ali estavam satisfeitos com isso? Não, imagina. Esses filhos de Jessé viraram inimigos de Davi. É desse jeito, Deus. Você está entendendo? Quando você é chamado à frente para receber a unção, pessoas que estão aqui antes, muitas das vezes filhos assim inimigo. Justamente porque Davi você recebe a unção. Justamente porque está vendo você se levantar por Deus. É Justamente Deus. porque você está na frente das coisas para fazer na direção de Deus. É Deus. As pessoas veem. Mas ela Deus chegou. tremendo. Só Aleluia. tem 3 meses que ela veio mais moço, né? Só tem 3 meses na igreja, 4 meses na igreja, 1 ano. Eu estou aqui há 20 mil anos. A fé aparecendo uma caduca já, né? Há 20 mil anos. Nada acontece. É, moça. É isso, aí veja bem. Veja bem. Os irmãos de Davi virou inimigo de Davi. Agora imagine que após isso, Davi chega no Salmo 23, observa que ele está fugindo de Saul e ele está sem nada, sem ninguém. Agora Davi quer voltar para a casa dele? A casa do pai? Quem está na casa do pai dele? Quem é inimigo de Davi? Ele pede aqui, prepara-se uma mesa na presença dos meus Aleluia. É. Deus, aleluia. sentir a presença de Coisa linda, Jesus. Deus vai te honrar. Aleluia. Deus vai te honrar na presença daqueles que não estão É desse jeito. Glória a Jesus. na sua casa. É você. Aí você vai poder aproveitar todos. A luta não é à toa, varão. Continua. Não desista. Porque o Senhor vai te honrar na presença dele. Deus tremendo. Aleluia. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Ninguém Verdade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. até o óculos aqui ficou suado. Aleluia. Glória a Deus. Entendeu? Vocês estão entendendo a palavra aí? É Deus. Perfeitamente.
Unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Glória a Deus. Porque Deus faz assim dessa forma. Após Deus preparar e mostrar que os adversários dele estão todos nas palmas da mão do Senhor, você vai se alegrar. Aleluia. Transformar. Você vai poder se alegrar na presença dele. Porque vai poder transbordar a sua alegria para toda a sua. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Não desista, continue. Está difícil, irmão Robson. Estou no deserto, irmão Robson. Mas a presença de Deus está na tua vida. Está difícil, irmão Robson. Não estou aguentando. Mas você não desistiu do seu chamado. Está difícil, irmão Robson. Não estou conseguindo. Está conseguindo porque a presença continua com você. A sua glória continua em Deus. Aleluia. Receba a presença do Senhor. Receba a Aleluia. unção de Deus. Glória a Deus. Receba, mesmo no vale, mesmo no deserto, o Senhor está contigo. Eu creio. Davi aqui lembrou do passado dele todo por inteiro, de quando ele cuidava das ovelhas. No deserto ele estava, o Senhor falou: Senhor, eu era dessa forma, mas eu sei que mesmo sendo perseguido pelo meu adversário, ou melhor, pelo meu Senhor, ele chamava o Saul dessa forma, meu Senhor rei, mesmo sendo perseguido pelo meu Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Quantas das vezes, irmãos? Quantas das vezes nós cristãos somos perseguidos dentro da própria nossa casa? Quantas das vezes nós cristãos somos perseguidos no emprego? Dentro da igreja? Mas entende uma coisa: quem chamou foi Deus. Amém. Quem te ungiu foi Deus. Quem levantou você foi Deus. Glória a Deus. Esse deserto não é para a vida toda. Esse deserto é para o fortalecimento da tua alma. Esse deserto aqui, sabe para quê? Para uma morada no céu. Aleluia. Deixa eu finalizar. Bondade, vocês, tá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão, glória. Todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eu quero falar para você que Deus fala para mim essa noite que perante a nossa fidelidade para com Deus, a bondade dele vai estar conosco. Glória a Deus. Que nessa terra que nós moramos, não passageiro. Para sempre iremos habitar a casa de Deus. Essa casa do aqui. Glória a Deus. Se prepare, porque o Senhor Jesus falou assim: olha, irei preparar a morada e voltarei para buscar a minha Igreja. Está preparado para ir morar no céu? Eu não sei se ainda nós estamos, mas se nós continuarmos adorando e confiando mesmo no vale, confiando, eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que nossa morada no céu é certa. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Posso pedir para mim falar aqui, rapidamente?